Olá, sejam muito bem-vindos! Vamos pensar um pouco. Dentro da nossa cabeça, a cada segundo existe uma verdadeira orquestra química em plena atividade. É um universo que está sempre em movimento, onde o equilíbrio, nossa, é extremamente delicado, define absolutamente tudo que a gente pensa, sente e faz. Então fica a grande questão, né? Como é que o cérebro consegue evitar o caos? Com bilhões de sinais elétricos disparando o tempo todo, o que impede tudo isso de sair do controle? Pois é, a resposta está num princípio fundamental que comanda não só o cérebro, mas toda a nossa biologia. Essa busca constante por estabilidade tem um nome: homeostase. É basicamente o esforço incansável do cérebro para manter seu ambiente interno em perfeito equilíbrio. Dá para imaginar como se fosse um malabarismo químico de altíssima precisão, sabe? Acontecendo a cada instante da nossa vida. E o palco para essa dança toda é a própria estrutura do cérebro. A substância cinzenta, ela age como se fossem os processadores, é ali que as decisões são tomadas. Já a substância branca, essa funciona como os cabos de alta velocidade transmitindo as informações para lá e para cá. Mas quem são os mensageiros que correm por esses cabos, hein? Agora, vamos conhecer os atores principais dessa história. Para conseguir manter o equilíbrio, o cérebro usa dois mensageiros químicos que são mestres nisso. Eles agem como forças opostas, mas que se complementam perfeitamente. Eles são literalmente o acelerador e o freio do nosso sistema nervoso. De um lado, a gente tem o glutamato. Ele é o principal neurotransmissor excitatório. É o nosso acelerador interno que essencialmente grita vai. E do outro lado, para balancear, tem o GABA, o principal inibitório. Ele é o freio que comanda calma aí, para. É exatamente essa tensão, sabe, esse cabo de guerra químico, que está na base de praticamente tudo, desde um simples reflexo até a composição de uma sinfonia. Tudo depende do equilíbrio perfeito entre o acelera do glutamato e o freia do GABA. Mas o que acontece quando essa balança tão delicada pende demais para um dos lados? Para a gente entender o impacto disso, vamos analisar um dos neurotransmissões mais famosos que existem, a dopamina. As consequências do desequilíbrio dela podem ser bem dramáticas. A dopamina é essencial, não tem como negar. Ela é a molécula da motivação, aquela que nos empurra para buscar recompensas e também ajuda a regular os nossos movimentos. Só que, nesse caso, equilíbrio é tudo. Tanto o excesso quanto a falta dela podem ter consequências bem profundas. Olha só que contraste! Um excesso de atividade da dopamina em certas vias do cérebro está ligado a sintomas da esquizofrenia, como alucinações. Por outro lado, a morte de neurônios que produzem dopamina em outra área, a tal da substância negra, causa os tremores e a rigidez da doença de Parkinson. São os dois lados da mesmíssima moeda química. Mas a boa notícia é que esse equilíbrio não é uma sentença final, não. Ele pode ser influenciado. Existem maneiras de ajudar o cérebro a reencontrar sua harmonia. Vamos explorar duas delas agora. O primeiro caminho, e talvez o mais conhecido por aí, é através de intervenções farmacológicas. Remédios, né? Um exemplo clássico é o jeito como certos antidepressivos, conhecidos como ISRS, atuam para reajustar a química do nosso humor. Funciona mais ou menos assim. Um neurotransmissor, tipo a serotonina, é liberado no espaço entre dois neurônios, a sinapse, para mandar uma mensagem. Logo depois, umas bombas de recaptação puxam ele de volta, encerrando o sinal. O que o medicamento faz? Ele vai lá e bloqueia essas bombas. O resultado é que a serotonina fica ativa na sinapse por mais tempo, fortalecendo o sinal dela e, assim, ajudando a melhorar o humor. Mas olha, os medicamentos não são a única resposta. O cérebro tem a sua própria ferramenta interna para se reequilibrar, uma capacidade que já vem com ele e que é super poderosa. É talvez a sua característica mais incrível de todas. E esse superpoder é conhecido como plasticidade neural. É a habilidade impressionante do cérebro de se reorganizar, de criar novas conexões em resposta ao que a gente vive, à experiência. E adivinha só qual neurotransmissor é o protagonista nesse processo de aprender e mudar? Exato, o nosso acelerador, o glutamato. Isso tudo nos leva a uma ideia ainda mais profunda, um ponto onde a química encontra a consciência. As nossas experiências, nossos pensamentos, a história que a gente vive, nada disso é só um evento passageiro. Tudo isso esculpe ativamente a química do nosso cérebro. Essa citação de um estudo é muito reveladora. Ela mostra que a experiência de vida, por exemplo, ter ou não controle sobre o próprio ambiente, pode alterar fisicamente o jeito como o cérebro responde exatamente à mesma substância química.
a experiência, de fato, reescreve a resposta biológica. O que isso significa é algo transformador. A nossa história de vida, as nossas relações, as experiências que a gente acumula não são só memórias abstratas. Elas se misturam com a nossa biologia, alterando a própria fiação e o funcionamento dos nossos neurotransmissores. E a prova definitiva disso talvez seja o poderoso efeito placebo. A simples crença de que se está recebendo um tratamento pode ativar as mesmas vias neurais e liberar as mesmas substâncias químicas que o medicamento de verdade. A nossa expectativa se transforma numa resposta biológica real, que dá para medir. E isso nos deixa com uma questão final para refletir. Se os nossos pensamentos e as nossas experiências podem, de fato, alterar a nossa biologia, onde é que termina a mente e onde começa o cérebro? Talvez a linha que divide os dois seja bem mais tênue do que a gente imagina. E a dança continua.